Olá, meus caros, momento da pregação no ar, aqui no Conteúdo Edificante. Quero de antemão pedir desculpa aos irmãos por não ter cumprido os horários conforme eu coloquei lá na aba Comunidade, mas não é problema meu, exatamente na hora de eu editar pelo celular, porque é o único meio que eu tenho de fazer edição, como já disse, estou tendo problemas com o meu computador. E também não posso fazer lives porque aí é outro problema com o meu roteador. Enfim, alguns problemas aí impedindo de nós termos esse momento que para mim é o mais especial, é o que eu gosto de fazer aqui no canal. Não que outras coisas eu deteste, mas essa é o que, ou é a que mais eu gosto, ok? Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e nós vamos falar nessa edição acerca de nascer de novo. E você já deve saber, inclusive, o texto base que servirá de embasamento para essa explanação. É, obviamente, aquele clássico de João 3, de Nicodemos falando com Jesus. Vamos, sem delongas, ler essa passagem. São João 3, versículo, vamos ler a partir do versículo 3. Inclusive, é onde que Jesus começa a falar. Inclusive, nessa Bíblia aqui, está marcado em vermelho as falas de Jesus. Vamos lá. Jesus respondeu: em verdade te digo que que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu te dizer, necessário vos nascer de novo. O vento sopra aonde ele quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crês, quanto mais ou como crereis se vós falar das celestiais. Até aí. Então, do versículo 3 até o 12, acabamos de ler. A resposta de Jesus serve para todos aqueles que ainda não são cristãos e para aqueles que são cristãos, que devem permanecer sendo nova criatura, tendo novidade de vida, ou possuindo uma vida nova. Nicodemos veio a Jesus. Mas como ele era um homem público, conhecido, uma pessoa importante na sociedade judaica, ele era um principal dos judeus, ele era mestre, ele poderia ser comparado aí a um promotor, a um delegado, a um juiz, alguém muito importante da sociedade. E para não ter a represália ou perder o seu posto, o seu cargo, ele acabou indo atrás de Jesus à noite. Porque se fosse de dia, muitos iam falar, iam criticar, e como já disse, até mesmo procurar para remover ele do cargo. Porque os judeus tinham uma certa aversão a Cristo. Quando falo de judeus, principalmente aqueles das sinagogas, dos conselhos dos judeus, dos sinédrios, e esses principais judeus, que aí se encontravam fariseus, saduceus e várias outras vertentes do judaísmo. E por isso o nome, até mesmo de Nicodemos, vem a calhar com essa postura dele, porque do grego, Nicodemos significa vitória do povo. Demos, povo, Nico, que remete a Nike, vitória. Nicodemos é um clássico homem público, comedido, que não quer se, de fato, comprometer com alguma coisa, apenas quer fazer a sua parte, o trivial, e
procurar, obviamente, de alguma maneira ter algum benefício, se autopromover ou ter algum privilégio, né? E exatamente foi isso o que Nicodemos fez. Ao ponto dele chegar a Jesus e dizer o seguinte, está no versículo 2 que nós não lemos: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Quer dizer, Nicodemos se valeu de algo que é feito por muitos homens, mulheres públicos, que é saber utilizar as palavras, ser cordial, utilizar ou se valer da etiqueta, das normas de bom costume e, obviamente, ser um bajulador. Porque se você quer falar com autoridade, você não pode ser uma pessoa rude, bronca, não pode ser uma pessoa que não saiba, perdão, falar, né? Tem que chamar pelas nomenclaturas oficiais, por exemplo, um presidente, Vossa Excelência, né? Um juiz venetíssimo. E assim, seguiu o script, o Nicodemos. Bem sei que tu és mestre, porque ele ouvia falar que era mestre, que Jesus tinha uma sabedoria. Mas aquilo era meramente uma formalidade da etiqueta e também servia como algo bajulador ou de lisonjena. E Jesus não quis nem saber daquilo. Ele não deixou o ego lhe sobrepor, ele não deixou aquelas palavras de Nicodemos, né, mas amassejam, né, ou dão uma certa massagem no seu ego, penetrar, subir a mente. Ele, de pronto, sem pestanejar, sem tutubiar, mandou na lata para ele: em verdade te digo, que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus poderia ter pego a fala de Nicodemos: obrigado por ter me chamado de mestre. E é isso que você faz corriqueiramente quando alguém lhe elogia. Mas Jesus sabia que era um falso elogio. E é isso que significa a lisonja, da bajulação e tal, né? E Jesus já foi direto. Porque é assim, ou foi assim o ministério de Jesus. E é até o que o Evangelho propõe, algo que venha revelar tudo e ser imediato e produzir efeito. E essa palavra, ou essas palavras de Jesus, serve, como já disse, para todos nós. Sejam aqueles que não são cristãos e até mesmo aqueles que são. Porque fato é, nós temos que nascer de novo. Nicodemos tinha que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Se nasceu, continuar a permanecer, tendo uma nova vida. Porque em Cristo tudo se faz novo. E o que é ser velho ou novo diante de Deus? Quando você não aceita a Cristo, o aceitar a Cristo é aceitar a doutrina do Pai, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, e nesse sentido, então, não ser um idólatra, e também não fazer mal ao seu próximo e a si mesmo. Quando você não aceita Cristo, você anda de acordo com o homem natural. Você está na velha criatura, praticando delitos, crimes e pecados comuns de pessoas que não conhecem a Deus. Mas, no entanto, quando você conhece a verdade, quando então vem a luz do entendimento da palavra do Senhor, você abraça então a doutrina de Cristo, abraça a fé, você passa a ser uma nova criatura, ou deve passar a ser. João Batista repreendeu os judeus que estavam se convertendo, ele que veio para preparar o caminho para Cristo, e ele estava batizando João Batista. No entanto, João Batista percebeu que eles estavam brincando, não levando a sério aquele batismo, aquele sepultamento do velho homem e o ressurgimento ou a ressurreição do novo homem. E era um batismo para arrependimento. Por isso que ele chamou eles de raça de víboras e disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque algo que denota
que você está indo para o caminho certo, que você está abraçando a fé, é se arrepender dos seus pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados, você está já galgando alguns passos de aceitar a Cristo. Você já está no caminho, trilhando o caminho certo. E aqui Jesus, ao referir-se dessa forma a Nicodemos, está dizendo, olha, nasça de novo, porque essa velha política, podemos dizer, eu já conheço. Esse velho modo de tratar as pessoas eu já conheço. Eu quero sinceridade, eu não quero aparência, eu quero essência, eu quero mudança. Eu quero que você seja novo por completo, e não uma máscara, e não um fantoche de algo que remete a novo ou novidade. Então era isso que Jesus estava passando aqui para Nicodemos. E ele fez que não entendia, né? Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe? Ora, isso é uma pergunta de um menino, de criança. Será que Nicodemos não sabia de metáforas, de figuras de linguagem? A pessoa que era instruída nos estudos judaicos, os melhores que tinham na época, será que ele não sabia? Ou ele fez de tolo para ver a resposta de Cristo? É óbvio que foi isso. E Jesus respondeu, em verdade, eu digo em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse em verdade que Jesus fala é muito interessante, porque ali ele foca a veracidade do que ele está falando. E acrescenta algo mais, dizendo, olha, o nascer de novo é da água e do Espírito. Primeiro ele disse que é necessário nascer de novo. Agora ele diz como deve ser esse novo. Da água e do Espírito. O que vem a ser água? A palavra. A palavra que nos purifica. Pode ser as águas batismais, com toda certeza. O que vem a ser o Espírito? O Espírito Santo sobre a pessoa. O batismo também com o Espírito de Deus, como desceu na igreja primitiva, no dia de Pentecostes. É óbvio que quando Jesus estava, não era necessário o Espírito. Depois que ele foi, então ele enviou o Espírito para não deixar os seus discípulos órfãos. Isso aqui valia como regra, não só para Nicodemos, mas para todos os discípulos a posteriori para a igreja primitiva. Então Jesus dá a definição do que vem a ser o nascer de novo, da água e do Espírito, da purificação, do arrependimento e do Espírito, pelo qual nós estamos selados e não devemos entristecer, e é Ele que nos garante, como um passaporte, a vida eterna, como diz Paulo. Não entristeçais o Espírito de Deus, ao qual fosse selados para o grande dia, ou para o dia da redenção. Então é necessário, veja só, o arrependimento, aceitar a Cristo e receber o Espírito de Deus. Cornélio já era temente a Deus. Cornélio, aquele centurião, já tinha, de fato, predisposição para servir ao Senhor. E era uma pessoa boa, fazia esmolas. No entanto, ainda não tinha repousado sobre ele, ou não estava sobre ele, o Espírito. Deus falou com Pedro, acabando com seu preconceito, para falar com Cornélio. E quando Pedro pregou para o mesmo, o que ocorreu? A descida do Espírito. Ele falou em línguas. Ele recebeu dons. Ele recebeu o Espírito do Senhor. Você encontra isso em Atos dos Apóstolos. Então veja que são as duas coisas, a água e o Espírito. Mas não quer dizer que você fala, melhor dizendo, você não fala em língua estranha que você não tem o Espírito. A língua estranha é um dom. E pode ser sim uma manifestação de que você tem o Espírito. No entanto, não é
a única viabilidade. Porque se você é temente ao Senhor, o Espírito de Deus está em ti. Se você se arrependeu de verdade, o Espírito do Senhor está, de fato, sobre a sua vida, lhe guiando. Mas lembrando, necessário arrependimento, aceitação da doutrina de Cristo e permanência para que o Espírito Santo habite no vosso templo. Porque Deus não habita, o seu Espírito não habita em templos sujos. E o templo sujo configura voltar ao lamaçal, voltar ao esponjadouro de lama, como uma porca lavada, e comer exatamente como faz os perros, como dizem os espanhóis, os cachorros, o seu próprio vômito. Então, essa palavra é para os cristãos também. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Então você nasceu de novo, você passou pelo procedimento da água, pode ser o batismo, né? E bem como você compreendeu a palavra e a palavra do Senhor, que é o próprio Jesus, lhe purificou. E você tem um Espírito porque a palavra, que é água, que lava, que purifica, que deixa nossas vestes espirituais alvas como a neve, então, fez com que você tivesse o Espírito de Deus. No entanto, se você não aceitou a Cristo, se você deu uma vacilada, começou a praticar as velhas coisas, a ter aquela saudadezinha do Egito, da comidinha do Egito, como os israelitas tiveram, aí você perdeu a novidade de vida. Aí você já não é mais criatura nova. Está sendo a velha criatura. Nós não podemos deixar ressuscitar a velha criatura em nossas vidas, porque fomos sepultados no batismo simbólico em Cristo Jesus quando o aceitamos. Poderia aqui entrar em outros questionamentos de batismo, mas eu não quero entrar porque eu já falei de batismo aqui no canal, né? Procure aí, talvez eu deixe no card, a respeito de batismo. Quero ficar mais focado na questão do nascer de novo. Então, meus caros, se você nasceu de novo, você nasceu da água, da purificação da palavra e do Espírito. E se você nasceu da água e do Espírito, você tem os frutos do Espírito. Esperança, amor, benignidade. Como eu sempre falo aqui, gozo, são 9. E você, por conseguinte, crucifica as obras da carne. Porfias, emulações, prostituições, idolatrias, glutonarias, bebedices, homicídios e por aí em diante, vícios dos mais variados. Não te maravilheis de eu te disser necessário vos é nascer de novo. Como que você pode se maravilhar? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, sabendo que era um sujeito, obviamente, instruído, diferente de muitos. Nicodemos, para Pedro, por exemplo, tinha uma diferença abissal, enorme. Pedro era iletrado, de acordo com os judeus ou as normas judaicas. Nicodemos não. Ele sabia do que se tratava. Sabia interpretar essas questões de metáforas também, de simbolismo. E Jesus disse, como que você vai estar maravilhado com isso? Quando você pode estar assim admirado? Olha, era o beabá, era para você saber já disso. Você que estuda as profecias, os profetas, a lei, era para ter um entendimento mais ou menos disso. O vento sopra, ele fala do Espírito, onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verdade. Que o Espírito trabalha da maneira que ele quer. Nuns é de uma forma, outros de uma outra configuração. E nós não podemos, de maneira alguma, pré-julgar. E até mesmo na questão de dons, Deus utiliza
Pessoas de uma maneira com alguns determinados dons e outros com outros dons. Deus salva pessoas do mundo do crime, das drogas, das prostituições, como salva o filho do crente, que precisa aceitar Jesus também, não é porque é filho de crente, nasceu num berço cristão que já está salvo. Não, tem que aceitar a Cristo. Até eu estava ouvindo ultimamente o hino do Braulio Lima, que ele tem um hino que ele fala: você é filho de crente, aceitou, os seus pais vão para a igreja, os seus pais são cristãos, mas você não aceitou a Jesus, é necessário aceitar. Tem um hino que fala acerca disso. É nesse sentido, né? O espírito também tem que trabalhar, porque também não é por força, por violência, tudo pelo espírito que convence o homem do erro. Livre, espontânea vontade da pessoa. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Jesus já está sendo até um pouco irônico. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho? Ora bolas, não tens visto os milagres, as bênçãos, o que Deus tem me utilizado, eu que sou Deus, mas como filho aqui, como Deus encarnado, tem feito? Não entendeis que aqui é algo divino, é o Espírito de Deus trabalhando, e não é nada carnal do homem, das instituições religiosas, ou de acordo com os pensamentos dos rabinos e das sinagogas de judeus? Se vós falei de coisas terrenas e não crestes, como querereis se vos falar das celestiais? E aí Jesus questiona: olha, eu falei de algo terreno, porque eu peguei um exemplo de nascimento, né? O homem normal nasce aí da mulher, Jesus não nasceu da mulher, né? Diferente do que prega aí muitos judeus que são ortodoxos e radicais, que Jesus teria nascido de um ato adulterino de Maria, né? De acordo com a Talmud, que Jesus era um bruxo e tal, e tantos outros absurdos que quiser falar na Talmud dos judeus. Um homem natural, ou normal, na época de Cristo, bem como odiernamente, nasce da barriga da mãe, né? E Jesus utilizou essa metáfora para falar de nascer no âmbito espiritual, né? É lógico, mas não entrava na cabeça, ou pelo menos aparentava que não estava compreendendo de fato Nicodemos essa verdade. Mas mais tarde nós compreendemos que Nicodemos deve ter compreendido, sim. Porque quando Jesus morreu, ele já não tinha mais vergonha de manifestar-se como alguém que pudesse ajudar ou aceitar a Cristo. Pois foi ele que, junto com José de Arimateia, que fez ali o trabalho funeral de Cristo. Pegar o seu corpo, né? José de Arimateia, se não me equivoco, deu sepulcro para Jesus. Foi esses dois homens que não olharam para a opinião pública, não olharam para o que os judeus pudessem falar, porque tinha judeus radicais naquela época que não queriam nem tocar em Jesus, porque ele era imundo, porque ele não era o Cristo, mas eles fizeram diferente. Nicodemos, que tinha vergonha de Jesus, ou que foi buscá-lo à noite, falar com ele à noite, melhor dizendo, agora já não tinha. Talvez ele compreendeu um pouco do que é nascer de novo, exatamente não se envergonhar de Cristo. E ele estava se envergonhando de Cristo. Aqueles que se envergonham de Jesus serão envergonhados naquele dia. É nesse contexto que dá para entender também que Cristo estava falando. Tinha a questão de nascer espiritualmente, bem como isso estava nítido. Ele estava com aquela postura de um homem público, de uma pessoa mundana, que tem as suas limitações, né, o politicamente correto, que não quer se comprometer muito, mas é necessário fazer algo mais. E nesse sentido é necessário nascer de novo. Jesus, certa feita, disse que se nós não tivermos o mesmo zelo como os fariseus, né, se a nossa justiça não exceder dos
fariseus ou dos judeus, nós não alcançaríamos o reino de Deus. E nesse sentido a gente compreende que é necessário nascer de novo, permanecer tendo uma vida nova, fazendo aquilo que agrada o Senhor e não se envergonhando do Evangelho, que é o poder de Deus. E a grande pergunta é, você nasceu de novo? Se não aceitou a Cristo, é nítido que não nasceu. Aceite-o. E o que é aceitar a Jesus? É renunciar a si mesmo, carregar sua cruz cada dia e segui-lo. O renunciar a si mesmo é arrepender de seus pecados, é querer ter uma nova vida, uma nova postura. O carregar a sua cruz cada dia é saber que no mundo você vai ter aflições, mas você pode ter bom ânimo, porque Cristo venceu. E uma cruz pesada, muito mais pesada que a sua, ele carregou. E vai lhe ajudar a carregar. Bem como os irmãos, como a própria palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, deve também ajudar a carregar cada um os fardos uns dos outros. Então, em síntese, é isso que você tem que fazer para nascer de novo, aceitar Jesus. Amando a Deus sobre todas as coisas, eu posso com si mesmo. Me configura o renunciar a si e o carregar a cruz de cada dia. E o próximo passo é continuar. Você não pode voltar. Aquele que pega a mão no arado e recua, esse não é digno do Senhor, não é digno do reino. Podemos recuar. É necessário permanecer em novidade de vida, fazendo aquilo que manda a palavra, dando os frutos do Espírito. Pelas árvores se conhecem os frutos. Você que é cristão tem que julgar a si mesmo. Você tem sido nova criatura? Tem mudado o seu entendimento? Lá em aos Romanos 12, 2 nos diz para nós não nos conformarmos com os rudimentos desse mundo, mas nos renovarmos no Espírito. E o renovar está ligado com a novidade de vida. Veja bem, não é só viver em novidade, é renovar também as suas forças. Como lá em Isaías vai falar da renovação das águias. Pedir para o Senhor nos ajudar nesse sentido. Porque a gente não pode ser velho. O velho já, se você for analisar na Bíblia, sempre é levado, como no dito popular também, como algo ruim. Tem aquela pecha, aquela marca pejorativa. Tanto é que Jesus falou acerca do vinho, dizendo para não colocar vinho novo em odre velho. O vinho novo tem que ser em odre novo. Você só pode viver em novidade de vida e se renovar se você se dispuser a ter essa vida nova. Se você querer, se você de fato deixar o procedimento do Senhor trabalhar em sua vida, o Espírito de Deus trabalhar para te renovar, para te ser novo. Do contrário, se você permanecer nas suas velhas práticas, se você não se arrepender de fato, se você não aceitar a Cristo no sentido de ter uma mudança completa, a chamada metanoia, transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque isso não existe, isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Mas uma transformação de fato configura-se o nascer de novo. Configura-se, de fato, você ser filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Configura-se você como herdeiro das bênçãos de Deus e da sua salvação. Então, se esforce, tende bom ânimo, o Senhor será consigo, para viver no novo. Tem até música que faz aí, Deus tem um novo para si, Deus vai trazer novos tempos. Mas é necessário você querer permanecer no Evangelho, inclusive a palavra Evangelho, boas novas. Jesus fala lá em Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas. Mas é necessário fazer a nossa parte. Se não aceitou a Cristo, aceite. Se aceitou, permaneça. E, de fato, queira renovar-se. Queira crescer. Como diz Salomão em Provérbios, o justo é como
a luz da manhã. Aliás, é como o sol que começa com aquela luz da manhã e vai indo, vai virando uma luz resplandecente maior quando chega ao meio-dia. Ou seja, aos poucos ele vai galgando posições, ele vai tendo mais brilho, ele vai, de fato, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Você não pode ficar estagnado. Para Deus não existe aposentadoria. Nós temos até uma relevância, ou melhor dizendo, um dado histórico em Jeremias que fala de parece que era rei, na época de Jeremias, alguma autoridade que queria se aposentar. Não sei se era Joaquim, o nome dele. Mas para Deus não existe aposentadoria. Você tem que estar laborando, trabalhando. Uma pessoa parada, já diz até o ditado, né? Cabeça vazia, oficina do inimigo. Então tem que estar laborando. Espiritualmente falando, estou falando, né? Perdoe a redundância. Mas é nesse sentido. Para que nós tenhamos, não só a bênção, mas garantida a vida eterna. Para que, de fato, nós estejamos com o Pai. Para que o Espírito de Deus esteja em nossa vida. Para que sejamos bênçãos. Para que Deus venha ter misericórdia de nós. Acho que deu para compreender essa mensagem acerca do nascer de novo de Nicodemos. Querendo ou não, se nós formos pegar a passagem que relata que Nicodemos vai lá como ato voluntário, se dispondo a fazer o trabalho funeral do corpo de Cristo, já denota alguma transformação nele. Denota que ele, se não nasceu por completo de novo, estava já na fase de experimento, ou no processo de amadurecimento espiritual e de nascimento espiritual. E assim tenhamos que fazer, porque Deus sabe a diferença daquele que quer e daquele que não quer, daquele que, de fato, se esforça, mesmo sendo fraco, para ser uma nova criatura. O tempo não nos permite nos alongar mais nessa mensagem. Que Deus fale mais ao vosso coração. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E se puder nos ajudar para melhorar aí o canal e até mesmo resolver esses pepinos que nós estamos tendo aí recentemente, nos ajude contribuindo aí com alguma oferta pelos dados que estão abaixo desse vídeo, né, na conta bancária. Muitos já sabem, enfim, mas é bom relembrar. Deus abençoe e até um próximo momento da pregação. Paz de Cristo.